Então, quem ocupava, pessoal, aqui, continuando na explicação, as câmaras municipais eram os homens bons. Esses homens bons é quem tinha, que era rico, ou mais precisamente, quem tinha a pureza do sangue, certo? Essa pureza do sangue era mais importante do que a própria riqueza. Mas isso naturalmente uma seguia a outra, né? Se você era puro, basicamente você era um homem rico aqui no Brasil colonial, certo? Seguindo o resto da explicação. Ponto importante, né? Qual era a atividade econômica do Brasil colonial aqui, né? No período do Brasil colonial? A gente tinha aqui como principal fonte econômica a cana-de-açúcar, né? E aí eu falei, a cana-de-açúcar produzia o açúcar, né? Que vai ser, o açúcar vai ser bastante rico, nesse período era conhecido como ouro branco. Se hoje a gente conhece o Ouro Preto, que no caso é além de ser uma cidade, né? Mas o Ouro Preto se refere ao petróleo. Nesse período do Brasil colonial, o ouro branco era o açúcar, né? Bastante rico nesse período. Essa economia, ela tinha como característica ser agroexportadora, ou seja, através do cultivo da agricultura, toda a sua produção servia para exportar, né? E essa exportação iria diretamente para Portugal, a metrópole, né? Então toda a produção do açúcar iria direto para Portugal. Isso era chamado de pacto colonial, onde o colono português exportava toda a mercadoria para a metrópole portuguesa. Porém, existem estudos recentes que o comércio no Brasil colonial não se estabelecia apenas com os portugueses. Eles também eram estabelecidos entre outros povos, como a Índia, parte da Ásia e outros países europeus. Aqueles que estão conversando, colocando coisa no bate-papo, é bom não colocar, porque eu paro para ver e quando eu vejo, não é nada de útil, certo? Então vamos prestar atenção. Então, como eu estava falando, a principal atividade econômica do Brasil colonial, durante um bom período, né, século XVI, XVII, XVIII, a sua principal fonte econômica vai ser a cana-de-açúcar, né, e vai servir para exportar. E aqui eu coloquei monocultura, né? Então, cada capitão donatário, cada latifundiário, né, grande fazendeiro, quando eu falar latifundiário, é grande fazendeiro, ele cultivava apenas um tipo de produto. No caso aí, na sua grande maioria, vai ser a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar vai ser bastante presente no Nordeste brasileiro, principalmente Pernambuco, né? Pernambuco, Bahia vão estar entre as principais produtoras de cana-de-açúcar, né? Então, o Nordeste brasileiro vai ficar bastante rico. Quem for a Recife, né? Parte da cidade de Recife, aquela arquitetura que existe na cidade de Recife, ele é produto da riqueza no período da cana-de-açúcar, das casas de engenho, né? Vocês, quem tiver ido ou quem for, podem perceber isso. A partir daí, como os portugueses tinham que arranjar mão de obra, e essa mão de obra, a primeira, vai ser indígena, eles vão julgar que as guerras existentes aqui no Brasil colonial vão ser guerras justas. Essas guerras justas eram justamente contra os indígenas. Então, eles afirmavam que era justa colonizar ou guerrear os povos nativos e escravizá-los. Era justa porque eles tinham que trabalhar para o homem branco europeu cristão, né? E aí está entre aspas, né, pessoal? Algo que nós podemos questionar e que já estamos questionando aqui ao longo das explicações.
Porém, os índios, eles não foram, de fato, não tiveram sucesso em escravizar os índios, porque os índios, os nativos, eles conheciam o território, então eles poderiam fugir e se esconder na mata facilmente. E se escondendo na mata, os portugueses não tinham a capacidade nem a habilidade de pegar eles, né? Então, devido a essa complicação, a partir do século XVI, que é o segundo século do qual, no período da colonização, eles vão para a África. E na África eles vão trazer vários africanos. Parte desses africanos, eles eram presos de guerra, né? O continente africano existem vários povos, e entre esses vários povos foram criados vários reinos e vários impérios. E esses reinos e impérios, eles se guerreavam, né? E a partir dessas guerras tinha os seus presos, né? E esses presos acabavam sendo vendidos para os portugueses nesse período. O tráfico de negros no Brasil, para o Brasil ou para a América, vai ser bem mais rico do que a produção da cana-de-açúcar, né? Então, aquele que vendia escravos negros para serem escravizados, eles eram bastante ricos aqui na América, né? Bastante respeitados. Muitos deles vão chegar a uma nobreza bastante alta. E aqui existiam vários povos. Quem eram esses povos africanos, né? A gente pensa que a África também vai ser apenas... Ainda hoje nós temos alunos, hein, que pensa que quando se referimos à África é apenas um país, né? E a África é um continente com mais de 50 países, certo? E nós desconhecemos isso devido ao que nos foi ocultado, né, sobre a história da África. Pouco ainda nós estamos estudando sobre a história da África. E entre esses povos que vieram aqui para o Brasil, vieram em média 4 milhões para o Brasil, sendo que desses 4 milhões, vieram 10 milhões, né? Uns foram para a América do Norte e outros vieram para a América do Sul. 4 milhões aqui no Brasil. Mas parte desses 10 milhões que vieram para o Brasil, milhares deles foram mortos durante a travessia, né? Que durava em média mais de 30 dias. E devido à questão de insalubridade, né? Na travessia do Atlântico. Muitos eram jogados no mar, né, devido a alguns problemas, e muitos não sobreviviam devido a várias doenças. Eles viviam num num navio negreiro, em um compartimento bastante apertado, onde cabiam poucos, mas todos ficavam ali encurralados. Então, você fazia suas necessidades fisiológicas, aquelas necessidades que nós fazemos no banheiro. Todos os negros que estavam no navio ficavam nesse compartimento e todas essas necessidades eram feitas lá. Se você vomitasse, iria vomitar ali, dormir ali. A comida era jogada no chão do navio, né? Então as condições eram das piores possíveis dessa travessia. Então sobreviver a essa travessia era bastante doloroso, né, para os povos africanos. Entre esses povos estavam aqui Banto, Yorubá, Fulas, Bangalas, Congos, Malês, Jejes, Alçás, entre vários outros povos. Assim como os nativos aqui no Brasil, na África também existiam milhares de povos, né, com culturas diferentes. E parte desses povos vão trazer parte da nossa cultura que nós conhecemos hoje. E esses africanos, eles vão trabalhar no engenho. Eu coloquei a página aqui, o livro novo é a página 166 e 167. Se tiver com o livro, tem um desenho, né, de 2 páginas, onde vem mostrando o engenho. O engenho era uma casa grande, era uma grande fazenda, né, para exemplificar, e nesse engenho tinha a casa grande, que era a casa do senhor de engenho,
Tinha a senzala, que ficava abaixo da Casa Grande, ficava na parte subterrânea da Casa Grande. Tinha a fábrica de engenho, onde a cana era moída, transformada em melaço, para depois ser transformada em açúcar. E tinha a parte do canavial. E muitos engenhos também tinham capela, né? Então era meio que um povoado ali, ocupado pela maioria de africanos, né? Dentro dos engenhos existia as pessoas que trabalhavam lá, mas o engenho aqui ele produzia cana de açúcar, né? Mas existiam outras atividades econômicas, a produção de fumo, de algodão, de milho, de cacau. A mandioca é mais pelos índios, né? Uma cultura dos índios. E essas economias aqui, elas vão ser mais para o mercado interno, menos aqui o algodão, mercado externo, né? O milho, o cacau, a mandioca, mercado interno, certo? E aí, antes eu falei aqui sobre o Pacto Colonial, né? Onde toda a produção do açúcar, toda a produção da colônia, todo o produto deveria ser exportado para Portugal, no caso aqui, que é a metrópole, né? Isso era o Pacto Colonial. E aí é que eu coloquei o ponto de interrogação, né? Mas só que os colonos aqui no Brasil, eles não mandavam apenas para Portugal, eles comercializavam com outros países. Isso aqui em pesquisas recentes, porque antigamente era reconhecido que existia o Pacto Colonial. O Brasil só mandava para Portugal. E hoje não é bem assim, certo? Finalizando a parte aqui do Brasil colonial, certo? Como é que a sociedade colonial estava dividida? Aqui a gente tem os senhores de engenho, que era o dono do engenho, daquele grande canavial, era aquela pessoa que vendia o açúcar para a Europa. Os lavradores de cana, que eram pessoas livres, eram pessoas que trabalhavam para o senhor de engenho, mas assim, ele tinha um pedaço de terra doado pelo senhor de engenho e parte da sua produção era dada como pagamento para o senhor de engenho. Os roceiros, né, que trabalhavam na roça, capinando, preparando a terra. Os assalariados aqui, eles eram homens livres, e esses homens livres não eram apenas homens brancos, né? Entre os assalariados, tinham as pessoas que trabalhavam dentro do engenho. E essas pessoas eram divididas em várias atividades. Lá na página 172, vai ter as funções dentro de um engenho. Esses assalariados, eles eram aqui o feitor-mor, que administrava o engenho, o mestre de açúcar, o purgador, que trabalhava na purificação do açúcar, o caldeireiro, que trabalhava na caldeira, né? O oficial de açúcar, que auxiliava o mestre do açúcar, e o feitor do campo, que vigiava e castigava os escravos nesse período, certo? Então, entre esses assalariados, também tinha os homens livres, os negros africanos aqui, né? Então, no início da colonização, nós encontramos vários negros livres trabalhando nesse período. Os capatazes, né, vão servir para isso. E aqui os escravizados, né, vão ser os africanos. É muito importante. Eles não são escravos, os africanos não são escravos. Eles foram escravizados. Isso é importante a gente entender, porque a pessoa não escolhe ser escravo, né? Ela se torna escravo na América, certo? É diferente do que ocorria na África. Na África tinha escravidão? Tinha, mas a escravidão era diferente. Ou era por dívida, ou era por passar uma pessoa que estava passando fome e aí não tem como se sustentar, ele oferece sua mão de obra para aquele senhor e ele se torna escravo. Então lá na África, além de ser por dívida, era também uma questão de escolha, de necessidade. E outra,
era escravo também por ser prisioneiro de guerra. Então, a escravidão na África é totalmente da escravidão que ocorreu aqui na América, onde o negro africano foi desumanizado. O negro ele não era considerado um ser humano para os portugueses, era considerado uma coisa, né? E parte dessa construção sobre o negro no Brasil, né, é parte do racismo que persiste até os dias atuais, né? De atrelar sempre a ideia da escravidão. O Brasil teve, em média, mais de 400 mil negros livres. E pouco nós conhecemos sobre esses negros que tiveram aqui no Brasil, certo? Isso a gente vai ver no próximo capítulo, vai tratar sobre isso. E por último, aqui os comerciantes. Na sua grande maioria aqui vão ser portugueses, mas os comerciantes também vão ter mulheres negras que vão ser as quitundeiras, né, que vendiam quitutes, doces, essas coisas nas cidades, né? Então elas tinham uma atividade bastante importante aqui nesse período, certo? Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Como eu sempre coloco, a leitura é fundamental. Se não ler, né, tudo que eu estou falando aqui, tentando explicar a vocês, se torna em vão, certo? É necessário que vocês tenham a leitura e é necessário que vocês leiam, mas com uma crítica, não aceitando tudo que vocês leiam assim, certo? É necessário sempre fazer perguntas ao texto. O Pedro Alisson já foi ao Museu de Escravo. O Museu do Escravo ele fica em Redenção, né? Quem não foi, fica ali a Carape, Redenção. É bom e não é bom, né? Porque mostra parte da história do negro que todos conhecem, que foi a escravidão, né? Mas é bom também sentir, né, o quanto o negro sofreu nesse período. Então, quem tiver a oportunidade de, quando estiver indo ali por Acarape, visitar o museu, é sempre bom para conhecer um pouco da realidade, da crueldade que foi o processo de escravidão no Brasil, né? Tem uma outra questão. Infelizmente, pessoal, esse ano, o 7º ano, como a gente não está com as aulas presenciais, a gente tinha por objetivo visitar alguns cantos aqui de Fortaleza. Eram dois. Um era o Museu do Ceará e o outro é o Forte da 10ª Região Militar, né? Mas devido à pandemia, esse plano foi por água abaixo, né? Próximo ano, se tudo der certo, a gente pode organizar esse passeio, ok? Então, aqui, atividade nessa semana. Além da avaliação de história, que eu coloquei lá, quem não fez é para fazer. Quem não fez a avaliação de história é para fazer. Quem já fez não é para repetir, né? Para fazer de novo não. E aqui eu pedi alguma pesquisa simples para vocês. Próxima aula a gente vai ver mais sobre a história da colonização no Ceará, como foi que ocorreu, onde, né? E a gente vai ver um pouco mais, certo? E aí vocês façam uma pesquisa simples aqui. E aí próxima aula a gente finaliza a explicação do conteúdo, ok?